Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus seja de cada coração. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina, que você possa ser bem-vindo ao nosso canal. E hoje a mensagem de Jesus e as 7 igrejas. Se você é novo no nosso canal, que você possa se inscrever, que você possa clicar no sininho para receber novas notificações, novos vídeos. Você possa compartilhar e dar um like aí para ajudar o nosso canal. Também você possa comentar o que você está achando da lição e compartilhe esse vídeo com outros irmãos. Aqueles que puderem, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Santíssimo Pai que estás nos céus, louvado e exaltado Senhor, seu santo e maravilhoso nome para sempre, Senhor. Amém, Senhor. Nós somos muito gratos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de estarmos aqui para darmos continuidade ao seu trabalho, à sua obra, Senhor, que o Senhor nos designaste para fazer, que é o estudo da lição da Escola Sabatina. Amém. E nós estamos estudando para um assunto de crucial importância para nós, para o seu povo, que é o livro do Apocalipse. O livro, Pai, o último livro, aquele que relata a situação do seu povo e como o seu povo deve estar antes da sua volta. Senhor, dê-nos sabedoria, dê-nos o Teu Santo Espírito, a nós que estamos aqui e aos nossos amigos, nossos irmãos que estão do outro lado nos assistindo, nos dando sabedoria e sendo nosso professor. Amém. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Então o verso aqui, irmão, para nós dar início à lição, está Apocalipse 3, verso 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai em seu trono. Olha que maravilha, irmãos. Então vamos comentar esse título aí. No versículo 21, ele fala que aquele que vencer. O que vencer? Então, o que vencer? Vencer o quê? Aí no versículo 17, bem anteriormente, que é a Laodiceia, no período laodiceano, como dizes, rico sou. Essa igreja aqui, ela contrasta com a primeira igreja. A primeira igreja diz assim, eu sou pobre. E Deus responde para essa igreja, Éfeso, não, você é rica. Aí vai lá Tiago 2, verso 5, diz, rico em quê? Rico na fé. A última igreja, ela diz que é rica. A primeira diz que é pobre e é rica. É o contraste. E a última diz que é rica Deus diz o que ela é, no versículo 17. Como diz, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí a resposta. E não sabes que és um desgraçado, um miserável, e pobre, e cego, e nu. Então aqui o texto é bem claro. Aqui vai falar todos esses dizeres aqui. Rico, dizer que é rico, está mentindo, diz que tem muita fé, mas é pobre na fé. De nada precisa, mas precisa sim, precisa de muita coisa. E aqui diz que é desgraçado, falta a graça de Cristo. É miserável, e pobre, e cego. Aqueles que não têm piedade, amor fraternal, ele é cego, conforme entra no contexto lá da sétima igreja, né? Aí vamos comentar sobre isso aqui aí. O Resumo para a Igreja, irmãos, volume 1, tem um texto aqui no capítulo Zelo e Arrependimento. Só comentando o vencedor aqui, ó. Aos que vencerem, considerei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Página 144. E me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Podemos vencer, sim, plena e inteiramente. Jesus morreu a fim de prover-nos um caminho de escape, de modo que podemos vencer todo temperamento, todo pecado, toda tentação e por fim sentar-se com Ele. Então esse texto é uma promessa, irmãos, que aqueles que estiverem em Cristo podem vencer inteiramente, ó, vencer todo mau temperamento, todo pecado, toda tentação e por fim sentar com Ele. Então essa palavra toda corre em tudo aqui. Então nós podemos vencer tudo. Em Cristo nós podemos. E por fim é o galardão, sentar com Ele. Então pela graça de Jesus, a serva do Senhor, inspirada por Deus, isso nós podemos vencer todo temperamento, todo pecado, toda tentação. Tudo. Amém. Vamos agora, irmãos, em domingo, é a mensagem de Cristo a Esmina e Pérgamo. Nós vamos falar sobre essa igreja. Vamos ler, Ricardo, Apocalipse capítulo 2. Capítulo 2, do 8 até o 15, vamos ler. Do 8 até o 15. Ok. Irmãos, a Bíblia que eu estou usando é a King James, tá? A King James é 1611, é fiel.
Então, do verso 11 até o verso 15, verso 8, perdão, do verso 8 ao verso 15, diz assim, ó: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e está vivo. Eu conheço as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas essas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras. E onde tu habitas, onde Satanás está sentado. E tu retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Mesmo naqueles dias em que Antipas, o meu mártir fiel, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti. Porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Assim também tem os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Olha, irmãos, então vamos comentar essas 2 igrejas, Esmirna e Pérgamo. A Esmirna aí é chamado cheiro suave, mirra, né? Cheiro suave, porque foi um período de grande perseguição. Vai do ano 100 da morte de João até o ano 313. Aí tem aqueles 10 anos, 10 dias, né? 10 anos proféticos, são 10 dias proféticos, 10 anos, do 303 até 313. Quando Constantino decreta aquele decreto de tolerância religiosa em Milão, então eles ali cessa a perseguição ali, né? Então ali passa aquele período, mas todo esse período de Esmirna ele passa por uma grande perseguição, e eles ali são muitos deles encerram a vida deles, eles selam a fé deles com sangue. Foi o tempo dos coliseus romanos. Exatamente, o tempo dos coliseus. Diocleciano foi esses 10 anos. Os 10 anos, Diocleciano, o imperador Diocleciano, do 303. Uma grande perseguição. Exatamente, é 313. Aí veio Constantino, aí decretou a tolerância religiosa em Milão, né? Tolerância, porque o povo, a maioria, o que fez? Veio junto com a igreja e Estado, ficou juntinho. Eles se misturaram o cristianismo com o paganismo. Então E os fiéis correram tudo para as montanhas. Os castelos, como o cristianismo cresceu muito os castelos, a pompa e tal, a luxúria, então começou a se levantar. Os grandes homens do império, muitos deles aceitaram o evangelho, mas a maioria não. A maioria eles eram misto, cristianismo com paganismo. A moda, né? Sim. Interessante, irmãos, que Esmirna, né, é uma igreja fiel, uma igreja pura, forte, firme, porém injustiçada, caluniada, perseguida e morta, né? Mataram muita gente. Interessante que os inimigos deles, né, não que eles eram inimigos, mas as pessoas que consideravam eles como inimigos, inventavam todo tipo de calúnia contra eles. E já tinha apoio mesmo do Império Romano, na verdade. O Império Romano não tinha assim um bom apreço com os cristãos. Por quê? Porque esses homens, essas pessoas, quando apresentavam a fé de Jesus, as pessoas, quando aceitavam, mudavam de vida. Então, aquelas pessoas que tinham os hábitos imperiais ali, aquelas pessoas ali, mudaram seus hábitos. Então, aquelas pessoas, vamos supor, se as pessoas participavam daquelas festas pagãs, né, os sacrifícios, os ídolos, eles não faziam mais esse tipo de coisa. Ou seja, estava mudando totalmente, Vilani. Estava mudando totalmente a cultura deles, o jeito deles de agir. Agora eles agiam conforme Jesus agia. E isso causou muita raiva, muito ódio, sabe, daquelas pessoas usadas pelo diabo. Então, por qualquer bobagem, qualquer coisinha, qualquer contenda simples, é cristão?
então já podia até mandar matar. Veja, o próprio imperador, ele tentava fingir assim que estava por fora. Não, que são sossegados. Mas qualquer coisinha, né? Aí ele mandava as outras pessoas, os que tinham cargo mais abaixo, falou assim, se caso, fica na mão de vocês, caso de matar, mata, não tem problema nenhum. Então, ou seja, dizia que essas pessoas eram cidadãos, normal, do império, mas na hora que requeria uma proteção dele, na questão de justiça, de serem justos, eles viravam... Negligenciavam e deixavam as pessoas morrerem. E olha só, aqui tem um relato do grande conflito, irmãos. Aqui está na página 41, falando assim, a perseguição nos primeiros séculos. Olha só o que diz. Baldados, né, bem aqui embaixo, baldados foram os esforços de Satanás para destruir pela violência a igreja de Cristo. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava quando esses fiéis porta-estandartes tombavam em seus postos. Com a derrota, venciam. Os obreiros de Deus eram mortos, mas sua obra ia avante com firmeza. O evangelho continuava a espalhar-se e o número de seus aderentes a aumentar. Penetrou em regiões que eram inacessíveis, mesmo as águias romanas. Disse um cristão, contendendo com os governadores pagãos que estavam a impulsionar a perseguição. Veja, estava lá diante dele, não, mata mesmo. Olha o que ele fala. Podeis matar-nos, torturar-nos, condenar-nos. Vossa injustiça é a prova de que somos inocentes. Tampouco vossa crueldade vos aproveitará. Não era senão um convite mais forte para se trazerem outros a mesma persuasão. Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Olha só que coisa forte, né? O sangue dos cristãos é semente. Então Satanás agia desse jeito com os irmãos de Esminas e também de Pérgamo. Mas assim, Esminas já começou ali, aquele período dos 10 dias proféticos ali, era cruel, eles não tinham defesa nenhuma. Eles não tinham defesa nenhuma. E Deus falou, não, Jesus falou, fique firme. Porque não era fácil. Não era fácil. É uma igreja pura e sofrendo injustiça. Satanás matando esses irmãos. Né? Pobre, eles eram uma igreja pobre em bens desse mundo, mas porém eram ricas na fé. Tiago 2, verso 5 fala aí da riqueza da fé. Então eles eram um contraste, né? Bens desse mundo eles eram pobres, mas eles eram ricos na fé. Sim. Então uma igreja muito rica. E lá tinha também, a gente observar direitinho, lá nesse meio dessa igreja, tinha uma sinagogazinha lá do inimigo, né? Aqui no versículo 9, diz aqui, ó, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Então, tinha algumas congregações ali que eram verdadeiras sinagogas do diabo, de cristãos, sinagogas do diabo. Esse palavreado aqui que fala que dizem que são judeus e não são, mas aí está falando aí já de um judeu moderno já. Ali os cristãos, que diziam ser cristãos, mas não eram. Sim. Eles eram sinagoga do diabo. Interessante, então, Vilani. O texto é bem claro em relação a isso. Sim. Interessante, Vilani, que lendo esses relatos aqui, irmãos, eu não deixo de pensar, né, assim, em nossa situação. Porque nós sabemos que as escrituras, a Bíblia e também o Espírito de Profecia, são lições importantíssimas para nós, na verdade, Alexandre? São importantíssimas para nós. Então aqui, até a história da igreja de Esmirna é um exemplo para nós de como nós devemos agir em meio à injustiça, em meio à perseguição. Aí eu fico pensando, talvez o irmão aí, a irmã aí, caluniado e perseguido por algumas pessoas, né? Talvez na sua igreja ser perseguido, talvez você caluniado. Só não é morto porque a gente sabe, né, que as leis protegem, porque se Satanás tomasse conta, poderia até matar, certo? Então, irmãos, nós podemos tirar como exemplo a vida desses filhos de Deus aqui, como eles agiram. Então, assim, irmãos, se com eles aqui aconteceu isso, irmãos, nós já falamos isso daqui algumas vezes, se com esse povo aqui aconteceu isso, nessa fase,
Não pense, irmãos, que os fiéis de hoje vão ser diferentes. Não pense que com os fiéis de hoje, na hora que chegar, na hora da prova vai ser diferente. Se, não, Deus vai, não, olha só, não, o povo do Pedro de Laodiceia é um povo melhor, então esse povo não vai passar por nada, esse povo vai ser uma bênção para eles. Não é assim. Exatamente. Não é assim, não é verdade? Então hoje a gente não poderia... Quem são da sinagoga de Satanás hoje? É a mesma coisa. Aqueles que dizem que são adventistas, mas não é. Com a sua boca diz que é, mas com a vida diz que não é. Então esses são da sinagoga de Satanás. Não, sinagoga do diabo. Olha, Alexandre, olha, Vilani. E o texto, só um minuto para entrar o texto, para ter essa transferência de aliança do judeu literal para o judeu espiritual. Romanos 2, versos 28 e 29 diz assim: porque não é, só um minutinho aqui, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que o do coração, no espírito, mas não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, veja só, a vida tem que mostrar isso, né? Então, de que judeu é que está falando aqui? Um judeu espiritual. Sim, Tá falando de Abraão. Sim, verdadeiro. E aqui, Alexandre, nem você estava falando em cima da Vilani, eu só quero acrescentar, você falando de falsos, né? Falsos cristãos, falsos diziam que era de Deus, mas não era de Deus. É a mesma coisa hoje, irmãos. Eu estou aqui na mão com uma ficha de registro batismal, sabe? Todos nós que somos membros da igreja adventista do sétimo dia, nós passamos por isso daqui. É feita uma entrevista, na verdade, Vila? É isso. É feita uma entrevista. Geralmente vai o pastor, ou então vai uma vez, depois vai outra pessoa, faz uma nova entrevista, perguntando, é isso mesmo, é isso mesmo? Aí nós falamos sim, né? Porque nós queremos pertencer ao corpo da igreja, nós falamos sim. Aí quando chega lá na frente, no dia do batismo, é um voto ali, a gente faz uma promessa, um compromisso ali diante de uma igreja cheia, ou dependendo de onde for, tem mais gente, você fala sim para tudo. Aí muitas vezes, alguns de nós, no meio da caminhada, começa a falar não. Começa a falar não, literalmente, falar ou não, com a vida. com a vida também. E aí quando ele encontra aqueles que falam sim com a vida, eles começam a perseguir. Veja, da sinagoga de Satanás, entendeu? É muito complicado, é muito triste esse tipo de conduta. Aconteceu ali e acontece hoje também. E a tendência, irmãos, é intensificar. A gente sabe disso, porque quanto mais chega o fim das coisas, mais fica distinto, né? Quem é de Deus e quem não é de Deus. E eu queria que vocês me ajudassem aqui em João 6, versos 70 e 71. João 6, versos 70 e 71. Aí depois nós já entramos na doutrina de Balaão. Que isso aqui faz bem, ó. O verso 70 diz assim: respondeu Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é um diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, seria um traidor, um diabo traidor. Então, se você pegar esse texto, agora você vai lá no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 16 e 17, aí diz assim, ó, o que diz lá? E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. E então os falsos irmãos da igreja lá na época, eles eram comparados a uns diabos traidores. Os irmãos hoje, da igreja de Deus hoje, que eles cometem traição uns contra os outros e faz aqui a mesma coisa aqui, eles são os diabos traidores. Isso é os falsos irmãos e os falsos pastores das igrejas. Sim. São os diabos traidores da causa, da fé. Sim. E agora aí o Balaão, vamos dar uma comentada aí, o que seria esse Balaão? Na antiguidade, que a maioria de nós sabe, o que é aplicado para nós hoje. Tem esse Balaão? Pessoas assim? Tem, irmão. Você pode ver, irmãos, que Balaão, ele deu ideias para Balaque para incitar o povo, fazer o povo pecar. Doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão, fazer o povo pecar. O povo não quer pecar, o povo não pensa em pecar, sabe? O povo quer fazer a vontade de Deus, porque o povo está todo unido ali, né? Vamos lá, vamos honrar Jesus, vamos fazer a vontade de Deus. Sim. Mas Balaão não sossega. Balaão não teme a Deus, ele não ama a Deus. Ele era o profeta de Deus, mas virou falso profeta. Falso profeta, ele só da boca para fora, sabe? Porque ele ama o pecado mais, ele ama mais o pecado do que ama a Deus. Então a vida dos outros
é uma constante repreensão à vida Exatamente, dele. Então, mas ele usa do quê? De sua influência, vamos deixar bem claro, que ele usou de sua influência. Ele não era uma pessoa, Balaão não era uma pessoa simples, não era um homenzinho simples no meio da multidão que não tinha voz nenhuma. Vamos deixar bem claro. Balaão era um homem que, pode ver, nós sabemos que o Balaque era o rei, então ele tinha proximidade, ele tinha condições de falar frente a frente com ele, né? Ele tinha bater um papo e o rei, poxa, e pode ver que eles batiam um papo mesmo. E na hora que ele, na história, falou, não, o que Deus mandar eu faço, né? E aí ele se viu ali derrotado na primeira parte, ele falou, mas eu vou dar um jeito, peraí, eu vou dar um jeito. Ó, faz esse povo pecar. Faz esse povo pecar, porque não tem como Deus virar as coisas para eles, esse povo não pecar. Aí ele, o que ele fez? Fez uma socialzinha, trouxe moças bonitas e alimentos terríveis, que aqui fala, ó, para eles comer carne sacrificada a ele e praticar a prostituição. Olha que tem coisa terrível. E aí, Alexandre, olha só, e aí o que acontece? Tem muitos Balaões hoje, no contexto igreja. Eles incentivam o povo, incentivam adultos e jovens a pecar. E quando surge alguém fala, não, isso não era a vontade de Deus, o Senhor fala outra coisa. Ele fala assim, afaste-se esse homem do diabo. Faz as pessoas, eles atacam. Né? E tem muitos hoje que colocam na mente dos filhos de Deus, nessa linha de raciocínio, que não, isso é bobagem, gente, isso é bobagem. Vamos curtir, vamos aproveitar. Deus quer que você seja feliz. E em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, diz assim, os quais deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Prêmio da injustiça. E qual foi o prêmio da injustiça? Transgressão da lei de Deus. Da lei de Deus. Então hoje o que acontece? Qual é a doutrina de Balaão hoje? Ensinar o povo a pecar, irmão, né? Ensinar o povo a transgredir a lei de Deus. Essa conversinha que está hoje nas igrejas hoje, dizer, não, nós somos fracos mesmo, e não vamos pecar até o fim, não tem como guardar a lei e tal. Isso é na igreja de Deus hoje, essa conversa é na igreja de Deus hoje. Então, esse pessoal aí, ele segue a doutrina de Balaão. O prêmio deles é o prêmio da injustiça. Oi, Vilódio, então você me permite, Vilódio, eu posso ler um texto complementando o que você falou? Isso, à vontade. Está aqui, ó, Mensagens Escolhidas, volume 3. Página 360, Vilânio, olha só o que diz aqui. Ó. Aqui o capítulo, né, se caso você tiver aplicativo, Estudai os Testemunhos. Página 360, o último trecho, o último comentário. Fala assim, ó, todo aquele que é salvo precisa ter essa experiência. No dia do juízo, Vilânio, olha só, não será defendido o procedimento do homem que reteve a fraqueza e imperfeição da humanidade. Para ele não haverá lugar no céu. Olha só, ele não pôde desfrutar a perfeição dos santos na luz. Agora a parte mais forte, Milânio, ó. Quem não tem suficiente fé em Cristo para crer que ele pode livrá-lo de pecar, não tem fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Então, esse pessoal é o pessoal que segue Balaão. Sim, isso. Eles vão receber o prêmio da injustiça. E o prêmio da injustiça qual é? É o lago de fogo. Então não tem fé que vai ser salvo. Não, se não tem fé que vai ser salvo, obviamente ele vai para onde? Para o lago de fogo. Não vai ter jeito. É o prêmio da injustiça, é esse. Quantos estão seguindo a doutrina de Balaão, né? Então, seguindo a doutrina de Balaão. Essa igreja que nós estamos falando aqui é Pérgamo. E essa igreja significa exaltação. Não, nós estamos exaltados, agora nós estamos os imperadores, todo mundo agora é cristão, nós estamos exaltados agora. Ela vai até 538, né? Exato. Essa igreja ela vai de 313. Isso aí é aquela grande apostasia. 313, com Constantino, ele se converteu, entre aspas, né? Igreja ele se converteu, né? E aí deu caminho para entrar quem? Opa! Aí já Paulo anteriormente já vinha dizendo que vinha surgindo o papado. Só que ele ganhou força com Constantino e 538, quando aquela última tribo, que era opositora do papado, o sistema papal romano, lá de Roma, os ostrogodos, eles caíram, aí sim tomou o domínio total. Tomou o domínio total. Aí começa 1260 anos. Isso, exatamente. Aí Pérgamo vai até aí. Aí é chamada aí a tremenda apostasia que a igreja caiu. Sim. Mas mesmo assim tinha alguns fiéis lá, né? Sim, sempre tem. Interessante, Alexandre, só queria enfatizar um pedacinho também. Nós falamos do Balaão,
mas também tinha os nicolaítas, né? Sim. Não podemos só deixar passar. Os nicolaítas tinham uma linha de raciocínio também bastante peculiar, que talvez os irmãos já viram pessoas assim. Eles acreditavam, irmãos, olha só que coisa, os nicolaítas pregavam isso daí, né? Inflamavam, né? Fermentavam isso nas igrejas de Deus, que, olha, escuta, meu querido, o que você faz na carne, suas condutas, não tem nada a ver com sua salvação. Não vai te impedir de ser salvo. Rapaz, veio na minha cabeça, o que você come não afeta a salvação. Não tem problema. Eles até citam o texto, o reino do céu não é comida, não bebida. O que eles querem dizer? O texto não está falando isso, mas eles distorcem, esses nicolaítas modernos, para dizer que você pode comer tudo, que você vai ser salvo. O que o Ricardo está apresentando. Os nicolaítas, tudo que você fazer na sua carne não vai afetar. Você pode se prostituir, não afeta a sua espiritualidade. Mas a Bíblia Espírita fala que tem correlação. A mente e a espiritualidade está tudo junto, o corpo. O que você faz no corpo afeta o espírito. Foi na igreja de Pérgamo, onde os sacerdotes ganhou mais força nessa doutrina dos nicolaítas. Porque os sacerdotes entraram todos nesse... Gente, então, irmãos, vocês percebem que todas as igrejas são peculiares naquela época, mas aplica também muita coisa para os nossos dias. Todas as sete. Olha que coisa tremenda. Por isso que é plenitude, 7 é plenitude. Então, ó, é a perfeição de Deus. Deus sabe, o ser humano só muda o estilo de roupa, a cultura, mas o caráter é o mesmo. É o mesmo. Isso, interessante, Alexandre, que a gente, como você falou, são lições. E aí a gente lendo isso daqui, né? A gente pensa, muitas vezes a pessoa coloca na mente como se fosse fato histórico. Mas não é, isso é atual. Isso é atual. Veja. A Bíblia é atual. É atual. Aí é um fato histórico, mas só que é uma história profética. Sim. E você não tem aplicação. Exatamente, é isso mesmo. Irmãos, vamos ser bem claros, irmão. Não tem nicolaítas na igreja, irmãos. Tá cheio, lotado. Não tem pessoal que não tem Balaão. Tá lotado. Sinagoga de Satanás. Tá lotado. E aí, os diabos traidores. E aí agora eu faço uma pergunta para você, meu querido. O que fazer para não cair nisso? O que fazer para não ser enganado? Tá aqui, irmão, o segredo. Tá aqui o segredo da vitória, ó. Bíblia e Espírito e Profecia. Esse é o segredo da vitória. A lei e o testemunho. Esse é o segredo da vitória. Se você não quer ser enganado, se você não quer ser levado, né, nessa enxurrada, né, nesse vento de doutrina, estude Bíblia e Espírito, Profecia. Amém. Estude. Exatamente. Estude sozinho, estude em grupos, não importa, mas se junte com quem quer estudar a palavra de Deus. Não se, vamos lá jogar uma bola, vamos lá. Não, sai fora, irmão, sai fora. É doutrina de Balaão. É doutrina de Balaão. Está ensinando você a pecar, irmão. Exatamente. Nós não estamos nesse momento, não, irmão. Exatamente. Entendeu? Nós não estamos vivendo esse momento, não. Aqui tem uns sacrifícios, né? Aqui tem uns sacrifícios, no versículo 14, ó. Aqui, ó. Diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Vamos lá então. Aqui, isso aqui, ela representa na época lá, aquela fornicação com os outros deuses. Então eles deixaram a Cristo e eles foram adorar outros deuses. A idolatria. Aí nessa época de Pérgamo, aí veio grande a idolatria. Aí esse negócio das imagens e de outras coisas mais, e dias de santos que eles inventaram, e começaram com o invencionismo. Certo. Então aí a idolatria entrou, misturou com o cristianismo. O cristianismo começou a fazer muita concessão. Aí o que aconteceu? Permitiu a idolatria entrar silenciosamente, passo a passo, de 313 até 538. A igreja de Pérgamo deixou o paganismo tomar totalmente de conta desse período. E hoje, Alexandre, deixou entrar? Será que a gente está seguindo outros deuses? Será que nós como povo estamos seguindo outros deuses? Algumas coisas da Grécia, filosofia, teatro, isso a Grécia, os romanos tinha, adoração a ídolos. É verdade, eu peço autógrafo pro irmão que tá. Olha, aquele cantor, meu cantor favorito, me dá autógrafo. Ele é meu, sou seu fã. Né? E exalta um homem, exalta aquela pessoa. A questão dos dias mesmo, dos dias festivos, os dias festivos que comemoram festas. Dá um exemplo, o Natal mesmo. Sim. Todo mundo diz aí, Natal é o dia de Jesus. Não tem nada a ver com Jesus. É um dia pagão. Aí os cristãos ficam inventando isso, essa modinha, mas eles estão entrando por uma situação difícil, numa idolatria. No Brasil também, essas festas, São João, São Pedro, Santo Antônio, tudo idolatria. Que infelizmente, irmão,
tem igrejas que se veste típico, tem fogueira. Então, Não é errado você comer um milho, coisa, mas quando você se veste típico, você faz essa festa no pátio de igreja. Eles falam festa julina, diz aqui até que é festa São João. Tem até igreja, vocês sabem, tem cartaz, parece na internet direto, é festa São João que eles fazem. Mas se veste como quadrilha, põe bigode, a mulher aquela idolatria disfarçada. Só muda o nome. Mas idolatria. Ou seja, é o Deus chamado João, nós põe assim, não, agora é o Alexandre, é o santo. Mas mudou o que, irmão? Só o nome. É o paganismo trazido para dentro da igreja. Paganismo batizado. Exatamente, paganismo batizado, como foi lá na época de Pérgamo. Sim. É a mesma coisa da atualidade agora. Vamos lá agora, irmãos, a segunda mensagem de Cristo a Tiatira. Nós não vamos ler, irmãos, mas se encontra em Apocalipse 2, capítulo 2, versos 18 a 29. Os irmãos podem comentar aí sobre essa igreja. Sim, interessante, irmãos, aqui, que eu vejo que esses irmãos aqui de Tiatira, eles viviam a luz que tinham. Lógico. Veja, Satanás bagunçou lá atrás, certo? Bagunçou lá atrás no período de Esmirna, no período de Pérgamo. Quando chegou em Tiatira, não tinha nada mais. Não tinha nada. Então os irmãos se seguravam aos pequenos lampejos, sabe? Aí chega a época de quem? A época de Wycliffe, né? Esses irmãos, sabe que do nada aparece um pequeno luzeiro aqui, um pequeno luzeiro ali. Não tinha mais escrituras sagradas, porque não podia estar na mão deles. Era um pedacinho, aí vinha né? Com um pedacinho conforme diz o grande conflito, irmãos. Eu aconselho a você, meu querido, minha querida, leia o grande conflito, você vai saber a história da igreja, a história do povo de Deus que ele passou. Aí vinha, né, um pobre coitado, né, Alexandre? Vinha com um pedacinho de um pergaminhozinho ali, falando, sei lá, que Deus amou o mundo de tal maneira. Aí fala, olha só, Jesus, Deus me ama, né? E ficava tão feliz porque ouvia aquelas coisinhas simples. Exatamente. E Satanás dominando ali todo o sistema religioso, controlando as coisas, e os pobres filhos de Deus sofrendo. Então, as pequenas coisas que eles tinham, eles agarravam com toda a sua força. Essa igreja aqui, que nós estamos falando agora, ela vai do ano 538 até 1798. Essa igreja. Nós devemos bem lembrar esse período aqui, que esse período foi aquela 1260 anos da perseguição papal, do sistema papal romano. Eles perseguiram esse povo aqui, né? Nessa época, e nesse tempo dessa idade escura aí, chamada essa idade escura, teve a grande reforma. 1517, então Martinho Lutero e muitos outros muitos reformadores, vieram trazendo suas mensagens. E a grande perseguição papal aí se desencadeou em cima dos valdenses, albigenses, huguenotes e muitos outros povos que adoravam a Deus. Né? Então, irmãos, vamos comentar agora, que está no capítulo 2, Apocalipse, verso 20. Ó. Tenho, porém, contra ti que toleraste que essa mulher Jezabel, que assim se declara profetiza, não somente ensina, mas seduz os meus servos a praticar prostituição e comerem coisa sacrificada ao ídolo. Então, vamos comentar quem é essa mulher lá na história e o que podemos aplicar para nós hoje. Interessante, Vilani, só uma coisinha. Olha só, irmão. Quando a gente fala de profeta, vamos lá, porque disse que ela é profetisa, que ela se declarou profetisa. Declarou. Quando a gente fala de profeta, quando Deus tinha uma mensagem para o povo, Deus tinha uma doutrina para o povo, Deus mandava por meio de quem? Do profeta. Então o profeta traz a doutrina, traz a mensagem. É o profeta que traz. Você pode ver que nós temos aqui os relatos dos profetas, está aqui na palavra de Deus. Exatamente. Então os profetas trazem a doutrina. Eu vou deixar bem claro que não é sacerdote que traz a doutrina, é o profeta. O sacerdote só zelava pela doutrina. Mantinha a doutrina. Só isso. E aqui está falando que essa mulher se julgava, a Jezabel, de acordo com a profecia, se julgava profetisa. Se ela é profetisa, então ela trazia doutrinas. Os ensinamentos. Isso. Agora, vai lá, Vilânio, que mulher a mulher Acabe, né? Mulher de Acabe, né? Então, aqui Jezabel, igreja, casou com Acabe, estado. Sim. Então, o que Jezabel lá no passado fazia? Tem uns textos aqui que é bom eu vou só dar para os irmãos me ajudarem a conferir aqui. O que é que Jezabel fazia com Acabe? 1 Reis 16, verso 31, Ricardo. Alexandre, versículo 21 a 25. 1 Reis 16. 1 Reis 16, verso 31. 31, eu vou ler o 31. Você pode ler os outros versos também, o Alexandre, 2 Reis 9, verso 7. Tá, o meu eu vou ler do verso 31 até... Você vai ler o verso 21 primeiro. 21 primeiro? Versículo 16, 1 Reis 16, verso 31 primeiro. 31, então eu vou ler o verso 31 primeiro. Diz assim:
E sucedeu que se fora pouco andar, né, nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. E ele tomou por esposa Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E foi servir a Baal e o adorou. Não foi pouco continuar no pecado. Não. Tive que piorar as coisas. No versículo 21 ao 25. 21 e o 25. 21 a 25. Até o 25. Diz assim. Depois, né, o povo de Israel foi dividido em duas partes. Metade do povo seguiu, né, eles de Tibni, né, de Ginate, e para fazer o rei. A metade foi com Onri. Todavia, o povo que seguiu Onri prevaleceu contra o povo que seguiu Tibni, filho de Ginate. Assim Tibni morreu e Onri reinou. E no 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel 20 anos. 6 anos reinou ele em Tisa. E ele comprou de Semer o outeiro de Samaria e os 2 talentos de prata. E edificou um outeiro. Ele chamou o nome da cidade, o qual ele edificou Samaria, segundo o nome de Semer, proprietário do outeiro. Onri, porém, operou mal aos olhos do Senhor. Fez pior que todos os reis que estiveram antes dele. Agora o 2 Reis 9, verso 7. Ferirá a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, profeta, e o sangue de todos os servos do Senhor. Então, o que é que Jezabel fazia? O que é que essa mulher, como símbolo de igreja, fazia? Matava os profetas de Deus. Nesta época dessa igreja que nós estamos falando aqui, o que é que Jezabel, igreja, incitava o Estado a fazer contra o povo de Deus? Matava. Porque a gente sabe lá na França mesmo, o sistema papal romano recebeu com alegria aquela morte lá daqueles 70 mil protestantes. Então, essa igreja Jezabel, ela representa a igreja romana. Sim. Lá nessa época que nós estamos falando aqui dessa igreja aqui, ela representa a igreja romana. Foi a versão de 1260 anos. Exatamente. E sempre aqui, em Pérgamo, o Estado mandava na igreja. Aqui nessa situação aqui, a igreja manda no Estado. Então a gente tem que ver esses detalhes. Então, e lembrando aí, aplicando, isso aí vai se aplicar nos últimos dias, a igreja de Estado vai se unir, mas dentro desses dois aí se levantou alguém. Elias. Exatamente. Que nós, povo de Deus, no último dia é o terceiro Elias. Exatamente. Vai se levantar. No templo lá se levantou Elias. E no templo cá também vai levantar Elias, que é o mensageiro, vai levar mensagens, né? Que prega com poder e tem o mesmo sentimento, a mesma autoridade de João Batista também. Exatamente. Interessante que a Jezabel espiritual, ela empurrou, ela jogou, né, literalmente o povo, a nação, né, numa espiritualidade imunda, imoral. As pessoas não sabiam de mais nada, viviam em plenas trevas. Tudo que eles falavam estava... vamos seguir isso aí, já que eles falaram, então é isso que a gente vai fazer. Então as pessoas não questionavam nada. Ah, tá bom, o jeito que tá bom. Né? Mas é como mesmo foi mencionado, o Elias acabou com a paz da Jezabel e do Acabe literais. Né? E teve o Elias nesse período também, né? Aí surge um homem aqui, surge um outro ali, aí surge um Lutero aqui, surge um Calvino ali, surgem umas pessoas ali, né? E vai aparecendo. Exatamente. Vai e Jezabel na época lá, o Jeú foi lá e fez o que com ela? Eliminou, exterminou ela, não foi? Mas aí veio um cidadão de uma determinada revolução que também... Um Jeú simbólico. Exatamente. Que também deu um cabo desse poder na época de 1798, né? A gente sabe muito bem disso, né? Meu irmão, para nós seguir Jezabel, nós temos que estudar a Bíblia e esse testemunho. Nesse livro aqui, ó, Fundamento da Educação Cristã, página 128, tem um conceito para nós não cair hoje nas ideias de Jezabel, ó, nem de Acabe. Não devemos permitir que nenhum argumento humano nos desvie da investigação cabal da verdade bíblica. As opiniões e os costumes dos homens não devem ser recebidos como se tivesse autoridade divina. Deus revelou em sua palavra em que consiste todo o dever do homem e não devemos apartar a grande norma de justiça. Ele enviou seu Filho unigênito para que aquele que fosse nosso exemplo, ele nos convida a ouvi-lo e segui-lo. Ele é o nosso exemplo. Não nos devemos deixar afastados da verdade, segundo é em Jesus, porque as grandes e professos bons homens colocam certas ideias acima da singela declaração da palavra de Deus. Então, irmãos, cuidado. Tem até bons homens aí que colocam a palavra dos homens acima das coisas de Deus.
Temos que ter cuidado disso aí, ó. A obra de Cristo é atrair os homens do que é falso e espúrio para o verdadeiro e genuíno. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não há perigo de cair em erro enquanto seguimos a pegada da luz do mundo, que é Cristo Jesus. Devemos fazer as obras de Cristo, devemos colocar o coração e a alma em seu serviço, devemos examinar a palavra da vida e apresentá-la a outros, devemos ensinar as pessoas a compreender a importância dos seus ensinos e o perigo de desviar das suas claras ordens. Então, irmãos, seguir a palavra de Deus e cuidado com certos homens que falam, são pessoas que falam bem, são até pessoas boas, mas se ele disser alguma coisa que está acima da palavra de Deus, nós não vamos seguir. A norma de fé é Bíblia, o Espírito e profecia, só. Acabou a conversa. E nós temos que ler por nós mesmos. Sim. Senão não cai. Exatamente. Nós temos que ficar atento a essas situações. Tem uma citação do livro aqui, do Grande Conflito, na página 470 a 471. Se os irmãos quiserem conferir esse texto, seria de grande valia para os irmãos. Uhum. Então vamos lá para a terça-feira agora. Mensagem de Cristo a Sardes. Ricardo, por favor, lê Apocalipse 3, de 1 a 6 aí para nós. Apocalipse 3, verso 1 a 6. Diz assim: E ao anjo da igreja de Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante e fortalece as coisas que pertencem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te, pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei sobre ti. Tens uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Tá? Olha, irmão, então vamos comentar esses Sardes aí. Sardes. Qual o período aí, Fernando? Aquela... Sardes aqui, ele é de 1798 até 1833. Tem aquela chuva de estrelas cadentes, que eles viram os sinais, eles viram grandes coisas de Deus, e eles tiveram o privilégio de ver algumas coisas para que a fé deles pudesse se levantar. Mas ele falou, lá o texto fala assim, você guarda o que você tem. O que ele tinha, Sardes? Ele tinha mensagem anteriormente a outra igreja anterior, que eles tinham recebido as reformas protestantes, as mensagens da reforma protestante. Eles pegaram aquela reforma de justificação pela fé, guarda o que tens. A mensagem de justificação pela fé. Não virei ladrão. Exatamente. E tinham também a mensagem que o anticristo da profecia era o sistema papal romano. Sim. Na época, os protestantes estavam em plena acordo nessa questão. Sim. Guarda o que tem, porque se você não guardar... Mas o que foi que aconteceu? Quando os velhos reformadores morreram, o que foi que aconteceu com essa igreja de Sardes? Caiu. Exatamente. Caiu. Isso desmolecer, né? Olha só o que diz aqui, ó, falando a respeito, a mensageira do Senhor nos dá um alerta a respeito de Sardes, para que esse tipo de coisa não ocorra conosco. Exatamente. Testemunho para ministros. Testemunho para ministros. Aqui na página 352 e 353. Fala assim, o título é Apelo pela verdade, olha só o título, hein? Apelo pela verdade e lealdade. Diz assim, ó, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de quem vive, mas está morto. Ser vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aqui continua. Aqui é resolvido o problema. As pessoas aqui descritas tiveram luz que as teria habilitado para obras inteiramente diversas, se houvesse seguido a luz. Tiveram luz, mas não seguiram. Qual luz? Olha só. Qual luz? Né? Tiveram mensagem e não seguiram a mensagem. Né? Continua. Houvessem fortalecido, né? Fortalecido as coisas remanescentes que estavam prestes a morrer. A luz que lhes brilhava no coração quando Jesus lhe falou a alma,
perdoados estão seus pecados, poderiam eles ter conservado viva, ajudando-os aos que necessitavam de auxílio. Continua. A obra a ser feita é claramente especificada: ser vigilante, e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Muitos têm ouvido e recebido a palavra da vida, e têm sido fortemente movidos pela verdade, mas têm permitido que sua alma fique fria, sua fé apagada pela justiça própria, pela presunção e pelo orgulho da posse de um conhecimento da verdade que eles deixam de praticar. A verdade que não é posta em prática perde seu poder. Exatamente. O coração se fecha para a sua influência divina, e aqueles que deviam ser obreiros de Cristo estão ociosos, e as almas que eles poderiam ajudar são deixadas em desânimo, trevas e desespero. Então, eles tinham recebido a resposta protestante, Sim. a justificação pela fé. Sim. E eles receberam a mensagem que o sistema papal romano era o anticristo, para eles se protegerem. Sim. Mas eles negaram o período, Sim. de 1798 até 1833, que receberam até a chuva das estrelas cadentes também, um grande sinal. E você pode Estava ver, na profecia bíblica. você pode ver, Vilani, que a gente lendo aqui no Grande Conflito e nos fatos históricos, deixa bem claro que as pessoas nem acreditavam mais que Jesus ia voltar. Então, Você pode ver que muitos foram excluídos da igreja naquela época. Nós sabemos disso, na época de 1833, que todo aquele, na Europa ali, nos Estados Unidos, Guilherme Miller, aquele pessoal todo, exatamente. pregando da volta de Jesus, eles não acreditavam mais, as pessoas foram excluídas e falavam assim: não pregue mais sobre a volta de Jesus. Como é que você é um cristão e não pode pregar sobre a volta de Jesus? Olha a mente daqueles homens, onde tinha chegado. Não queria saber mais, não tem nada de papado mais aqui, nada de imagem, mas eles rejeitaram. Veja, aqueles homens estavam andando em trevas, irmãos. Eles não continuaram, eles podem ter continuado a reforma. Eles não continuaram a reforma. Crescendo. Exatamente. E chegaram ao ponto de falar que não era nem para pregar. Pararam, que acharam que já tinham completado toda a reforma, não precisava mais reformar. Exatamente, não se reformaram. Então, agora até aquilo que eles tinham recebido se transformou em trevas. Sim. Então, eu vou vir sobre vocês. Aquela vinda ali eram as mensagens, e ele já estava na igreja de Sardes, estava chegando na próxima igreja, nós vamos falar agora, que Deus já está levantando um pequeno povo que Sardes não quis, e a outra igreja, que Deus ia dar para outra igreja. E no verso 4, graças a Deus, em todo lugar, em todo período, tem gente assim. Tem, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, em toda apostasia, em toda a era das igrejas, desde Adão até os últimos dias, sempre vai ter um pequeno povo que não vai se contaminar com a apostasia da era. Exatamente. Como as duas igrejas estão muito próximas, aquele pequeno povo, eles foram adiante. Sim. Eles foram adiante. Um deles a gente sabe quem é e da época, né? Que daqui a pouco vamos falar bem disso. Mas é uma coisa tão terrível, né? Que eles se deixaram contaminar, né, por ideias, por filosofias, né, a ponto da sua fé morrer. E eles achando que estavam no caminho. Exatamente. Né? Então, irmãos, como nós falamos desde o início da lição aqui, isso aqui são lições para nós. Isso aqui pode acontecer conosco. Isso aqui está acontecendo com muita gente, esse comportamento, está acontecendo com muita gente. Irmãos, isso aqui, Apocalipse, não é somente como muita gente fala: olha, essa aqui é a parte histórica. Como o Evelino mesmo falou. É uma história profética. É profética. Essas coisas estão ocorrendo. Estão ocorrendo. Não há nada de novo. Salomão deixou bem claro: não há nada de novo embaixo do sol. Não há nada de novo. O que aconteceu há de acontecer novamente. Irmãos, convém que nós não caiamos nessa cilada de Satanás. Exatamente. Né? Essas lições aqui: mas não é o período da igreja que eu estou inserido. Pode não ser o período que a igreja está inserido, mas talvez você tenha o caráter da igreja. E o caráter. Pode ser que você tenha. Exatamente. O espírito da igreja da época. Então, será que você não está inserido nesse espírito? Então, aí tem que ver isso. E aqui Deus está chamando a atenção. Que não quer esse tipo de comportamento. Sim. É verdade? Vamos agora, a quarta-feira, que agora é a igreja de Filadélfia. Nós não vamos ler, você pode ler aí, mas nós vamos comentar aqui. Nós vamos comentar agora Apocalipse capítulo 3, do 7 ao
13, irmão, que é o período de Filadélfia. Então vamos comentar essa igreja aí. Como é que foi essa igreja aí? Então, de 1833 a 1844, o grande período de reavivamento espiritual. Olha, o que aconteceu nesse Filadélfia, até o sentido dela, o nome dela, amor fraternal. Amor fraternal. E se a gente for ler bem acuradamente, parece que ela não tem... É uma igreja que não apresenta uma repreensão, né? Reprovação, né? Reprovação. Não tem nada, Deus não tem nada de mal dela para falar. Não fala nada assim de reprovação. Essa igreja aqui é uma igreja maravilhosa, a igreja do amor, a igreja onde os irmãos eles se encheram de amor um pelos outros e começaram a ter comunhão com os outros. Venderam tudo para pregar a breve volta de Jesus. Uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. O movimento milerita, né? Onde surge já um pequeno povo que hoje professa ali 27º dia, né? Louvado seja Deus. Olha só que interessante, irmãos. Eu vou ler. O que vocês estão falando, eu vou ler aqui. Primeiros escritos. Aqui a página 232 e 233. A mensagem do primeiro anjo. Quem quer saber da história da igreja, irmão, pode comprar esse livro aí, o Vidas e Ensinos. Olha a bênção, importante. Você vai ser bem esclarecido. Olha só o que diz, ó. Vi que Deus estava na proclamação do tempo de 1843. Era seu desígnio suscitar o povo e trazê-los a uma condição em que seriam provados, na qual decidiriam ou pró ou contra a verdade. Ministros se convenceram da exatidão da atitude assumida quanto aos períodos proféticos. Alguns renunciaram ao seu orgulho e deixaram seus salários e igrejas para sair de um lugar para outro, a fim de apregoar a mensagem. Mas como a mensagem celestial não pôde encontrar lugar no coração, senão de poucos ministros, professos de Cristo, a obra foi colocada sobre muitos que não eram pregadores. Veja, então Deus chamou pastores ali, né? E aí muitos pastores, veja, que aqui está dizendo que os pastores que foram abandonaram as igrejas, abandonaram os salários. Não, eu vou pregar a mensagem. Então, aqueles que não foram, quer dizer que não abandonaram o seu salário. Quer dizer que pessoas ali que estão mais preocupadas com suas rendas do que com a mensagem de salvação. Com o prêmio da injustiça. Sim, ainda continua. Deixa eu achar aqui. Mas como a mensagem celestial não pôde encontrar lugar no coração, né, senão de poucos, né, a obra foi entregue às pessoas que não eram pregadores, às pessoas simples. Alguns deixaram seus campos para fazer soar a mensagem, enquanto outros eram chamados de suas oficinas e mercadorias. E mesmo alguns profissionais foram compelidos a deixar suas profissões a fim de se empenharem na obra impopular, olha só, hein? De proclamar a mensagem do primeiro anjo. Ministros puseram de parte suas opiniões e sentimentos sectaristas e uniram-se na proclamação da vinda de Jesus. A mensagem da vinda de Jesus era impopular. Misericórdia, irmão. Como é que um cristão não parece que não está querendo a volta de Cristo? Então, mas naquela época as igrejas todas estavam assim nessa situação. Olha só, está tudo nessa situação, ainda continua. Onde quer que a mensagem era apresentada, comovia o povo. Pecadores arrependiam-se, choravam e oravam pedindo perdão. Aí continua. E aqueles cuja vida se tinha caracterizado pela desonestidade estavam ansiosos por fazer a restituição do alheio. Pais experimentavam a mais profunda solicitude para com seus filhos. Aqueles que recebiam a mensagem trabalhavam com seus amigos e parentes não convertidos e pesando, né, sobre a sua alma a importância da solene mensagem, advertiam-nos, rogando-lhes para que se preparassem para a vinda do Filho do Homem. Tratava-se de muita dureza de coração quando não se rendiam a tão grande peso de evidências apresentadas pelas sinceras advertências. E aí continua para terminar esse pedacinho. Esta obra purificadora da alma retirou as afeições das coisas terrestres, levando-os a uma consagração nunca antes experimentada. Olha só que coisa de grande razoamento. Poderoso. No versículo, em Apocalipse 3, verso 9, diz assim: eis que farei aos da sinagoga de Satanás. Olha eles aqui novamente. Na Filadélfia. Olha eles aqui novamente. Aos que se dizem ser judeus, está em Filadélfia, né? Filadélfia de 1883 até 1844.
aqui diz, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Eu acho que esse cumprimento aqui vai ser um cumprimento do futuro, no tempo de angústia, né? E amplamente, lá na frente, onde todo o povo vai adorar a Cristo. Sejam eles os fiéis e também os infiéis. Como diz, até o próprio diabo vai adorar, vai ser obrigado a adorar, né? Sim. Aí nós ficamos pensando hoje, por que hoje não tem um reavamento desse na igreja? Irmão, tem o conflito do século, o grande conflito, página 48. Os irmãos, quem conhece Espírito de Profecia sabe esse texto de cor. O valor dos mártires. É o último texto do capítulo. Ó. Por que não tem esse reavamento? Por que não voltar isso aí? Mas vai ter, graças a Deus. Mas por que não tem hoje? A outra questão mais importante que devia ocupar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara: todos querem viver fielmente em Jesus padecerão perseguição. 2 Timóteo 3:2. Por que, pois, que a perseguição em grande parte parece adormentada? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. Não suscita. Os irmãos aí, pastores entregaram suas credenciais, os irmãos foram excluídos aí por causa do amor à verdade. Hoje nós se conformamos, né, com a norma do mundo e não suscita oposição. A religião que em nosso tempo prevalece não é de caráter puro e santo, que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão diferentemente considerada, tanto faz, mano. Não pega aquelas verdades. Por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo hoje. Hoje se batiza, quer geladeira? Batiza, vai ter rifa lá na igreja. Aí ela fala que não tem reavivamento. Haja um reavivamento da fé e o poder da igreja primitiva. E o espírito da opressão reverá reacendendo as fogueiras da perseguição. Quando o povo se reavivar, irmãos, pastores que querem pregar o evangelho, mas não pode, porque fulano não deixa, ciclano não deixa, vão entregar credencial, vão entregar tudo, falar, vão pregar a mensagem abertamente, vou pegar nas praças tudo. E irmãos vão pegar abertamente, perder seus cargos, não quero saber mais nada. Vão perder seu salário, seus empregos. Então, quando isso acontecer, aí o que vai acontecer? A fogueira da perseguição vai se acender. Porque, irmão, nós fica pensando assim, vamos esperar o decreto dominical, aí a igreja vai levantar. E Satanás está sentado na poltrona dizendo assim, quando vocês se levantar, eu me levanto, eu não sou bobo. Porque se eu me levantar, aí cai a chuva serôdia e vocês pregam o coisa. Então, quanto mais demora, é melhor. Vocês ficam quietinhos aí, eu estou quietinho só olhando para vocês. Pensando, só vigiando. Aí quando o povo se levantar, agora quando o povo se levantar pregando, ele está, opa, eu tenho que barrar isso aí. Exatamente. Aí ele vai se levantar. Aí a perseguição acontece e Jesus volta. Exatamente. Continuando sobre essa sinagoga do diabo ainda aqui, se vocês verem nos versículos anteriores, aqui no versículo 7 mesmo, na igreja de Filadélfia, Deus fala assim, olha, aqui ao anjo que está na igreja e está em Filadélfia, escreve: isto diz o santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Com essas tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, a porta do santuário, que Jesus estava fazendo um trabalho no santuário, e agora vai fazer o trabalho. A porta aberta, em 1833 até 1844, nesse período, Deus pôs uma porta aberta, a porta do santuário, que ia fazer o outro trabalho, a expiação, e Guilherme Miller, mais os seus associados, fizeram um cálculo muito maravilhoso lá, um cálculo profético que realmente encaixou, só errado em relação ao evento, né, o local do evento, mas o cálculo estava corretíssimo. Escreveu um livro, publicou livro sobre as 2.300 tardes e manhãs, e Deus fala aqui, eu pus a porta aberta diante de você, e ninguém pode fechar. Aí lá ele disse que uma porta aberta, e depois disse ninguém fecha e ninguém abre. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa questão do fechamento. Aqui é a abertura de uma porta, aí vai ter um fechamento de outra, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa questão. E aí esse povo recebeu o privilégio. E os da sinagoga do diabo não receberam a mensagem, não aceitaram a mensagem. Os tais que ficaram em suas igrejas e não acompanharam o movimento. Sim. Esses são da sinagoga do diabo. Sim. Então vamos lá então, para a igreja de Laodiceia, que é a última igreja, nós vamos ler 1844 para frente. Até o fechamento da porta da graça. Vamos ler Apocalipse, Ricardo, capítulo 3, verso 14 até o 22. Vamos ler
Laodiceia, que é muito interessante, porque vai falar do nosso período aqui. Verso 14 começa assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o começo da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada. Não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que tu te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se algum homem ouvir minha voz e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, vamos comentar essa igreja aí, irmão. Então, aí a Laodiceia é o julgamento do povo, né? Essa igreja foi fundada aí numa determinada região em homenagem a uma mulher de um imperador lá, de um general lá, de um comandante, né? Então, em 1844 vai até o fechamento da Porta Graça. Então Jesus ele fecha com Laodiceia a sua obra aqui, né? E ele fala que aqui ele tem o seu testemunho, ele é fiel e verdadeiro. Por que ele fala que a testemunha é fiel e verdadeira em Laodiceia? Porque Jesus vai ter algo, no livro de Provérbios capítulo 14, versículo 5, diz uma coisa muito importante lá, quando vamos lá em Provérbios, Jesus tem alguma coisa a dizer com relação a algumas verdades. Então aqui no livro de Provérbios, ele fala essas verdades. É muito interessante nós estar apercebidos dessas verdades. Provérbios capítulo 14, versículo 5, versículo 25, diz assim: A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Verso 25, diz assim: A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Vamos lá então. Então ele se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira. Então Jesus ele tem alguma coisa especial a apresentar para Laodiceia, que é justamente Laodiceia que Jesus dá o maior testemunho, que há uma maior necessidade, que Laodiceia diz que é rica, mas porém é o quê? Miserável, cega, pobre, cega e nu. Então Jesus ele apresenta uma maior luz para que Laodiceia venha se arrepender e não seja vomitado. Interessante, Virani, que todas as igrejas, Jesus achou algo em que elogiar. Sim, os elogios, né? Alguma coisa. Olha, isso aqui é bom de você. Vocês conservam aí. Isso aqui é bom, guarda. Agora isso tem que melhorar. Né? Mas Laodiceia não tem nada. Ou seja, é o pior período da história da igreja cristã. É o pior. Ela não tem nada, mas foi a que mais recebeu. Sim. Porque é rica. Interessante. Ela foi a que mais recebeu, mas o interessante aqui é o seguinte: lá na igreja de Éfeso, lá eles dizem: nós somos pobres. Jesus diz o que para eles? Vocês são ricos. Não, vocês são ricos. E ricos na fé. Mas você viu que tem aqui, eles dizem ser rico. Eles aqui dizem ser rico, mas são miseráveis. Mas por que são miseráveis? Porque querem ser miseráveis. Porque do período das 7 igrejas, quem foi que recebeu mais? Em soma de qualidade de luz. Sim. Laodiceia. Interessante. O período que recebeu mais foi Laodiceia. Interessante que Laodiceia é triste, né? Mas é uma igreja que não é humilde. Não é humilde, ela se acha superior. Autossuficiente. Ela não reconhece, né? Não reconhece seus erros. Não reconhece seus erros. Acha-se muito superior aos outros pelo fato de ter luz. Porque tem mesmo. Né? Mas aquela coisa que muito foi dado, muito será exigido. Né? Exatamente isso mesmo. Né? Então,
ela se acha, tem aquela sensação de autossuficiência porque sabe muito. E você pode ver, hoje pela cristandade no geral, muitas pessoas falam bem, nós temos pregadores que falam bem, nós temos homens que contam os relatos históricos, nós temos cantores excelentes, nós temos de tudo, gente. Não podemos... Escola teológica. Escolas. Então as pessoas... Nós temos várias pessoas assim, nós temos hospitais, nós temos fábricas de alimentos, nós temos de tudo. Gente, se for olhar aos olhos humanos na questão carnal, nós somos ricos mesmo. Agora, aos olhos que vale aqui, é os olhos de Deus, são os olhos espirituais. E Deus deixando bem claro, isso não significa nada. O que você tem não serve para nada. Exatamente. Isso aí não serve para nada. O que vale é você ter o ouro, a fé. O que adianta você ter escolas, você ter grandes líderes, você ter pessoas que falam bem, você ter grandes templos, mas você não é um homem de fé. Você não é uma pessoa de fé como aqueles outros lá que foi a ponto de derramar sua própria vida por amor a mim. E não apresenta as obras conformidade com sua fé. Aí já começa. Aí depois fala das vestes, né? O que a justiça. A justiça. Você aceita a justiça de Cristo na sua vida? Você aceita, né, que Deus enviou sua mensagem, né, por meio dos pastores Jones e Wagner, né, que é a justiça pela fé, aquela que se manifesta com a guarda de todos os mandamentos de Deus, deixa bem claro. Laodiceia não tem fé para guardar os mandamentos de Deus. Tanto que ela rejeitou. Laodiceia rejeitou em 1888, rejeitou a justificação pela fé. Rejeitou. Então Laodiceia não tem fé para guardar os mandamentos de Deus. Vocês podem ver, irmãos, que Laodiceia fala em suas igrejas, em seus templos, não podemos guardar a lei. Fala que devemos guardar a lei, mas a gente não pode, só na volta. Ou seja, é rica, ela é depositada na lei de Deus, mas não tem fé. Mas o grupo especial que está em Laodiceia vai ser conforme diz a profecia, diz o quê? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. E tem a fé de Jesus. Laodiceia não quer, mas os fiéis querem. Mas Vilânio, glória a Deus por isso. Mas você pode ver que no decorrer da história, sempre teve um povo. Sempre teve um pessoal. Glória a Deus. Sempre vai ter esse pessoal. Exatamente. Então, irmãos, nos falta, sabe o que nos falta? Olha, outra coisa, viu, Alexandre? Nós costumamos falar isso, ó. Nós costumamos questionar pessoas. Existe no meio cristão pessoas que não creem no Espírito Santo. Né? A gente fala muito, não creem no Espírito Santo, não sei o que e tal. São chamados antitrinitarianos, né? E eles. Só que nós, Laodiceia, dizemos que cremos no Espírito Santo, né? Mas nós negamos o Espírito Santo, nós negamos as informações, porque o Espírito de Deus ele convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus aqui na profecia é como se fosse um colírio para abrir nossos olhos. Mas não, eu não quero o colírio no meu olho, eu não quero enxergar. Ou seja, isso aqui chama de cegueira voluntária. Cegueira voluntária. Eu quero andar no pecado. Eu quero andar no pecado voluntariamente. Eu não quero nem saber. Porque se eu for conferir, irmão, sabe, Hernani? Se eu for conferir o que está escrito, vai apresentar o meu pecado. Isso. E eu não quero abandonar. Então o que eu vou fazer? Eu nem vou ver, porque tem aquele ditado, né? O que os olhos não vê, o coração não sente. O pessoal gosta de falar muito. Então, vamos supor, o Alexandre vai pregar. Eu já conheço esse irmão. Esse irmão só prega a mensagem dura. Esse irmão não fala nada de bem, não fala nada de bem de mim. Esse homem não fala nada de bem de mim. Não tem nenhum outro aqui. Esse homem tem um lá, mas ele nunca fala bem de mim. Tipo o Acabe, né? Tipo o Acabe da vida. Muitas vezes a gente age. E aí, eu não quero ouvir aquele mensageiro, porque aquele mensageiro vai falar de pecado, vai falar de coisa errada e vai falar de mim. Então eu não quero ouvi-lo, porque aí eu coloco na mente, sabe o que eu coloco na mente? Laodiceia coloca na mente, tem outra coisa também que eu queria mencionar com vocês, eu posso deixar passar. Laodiceia fala assim, esse irmão não tem amor. Esse irmão não tem amor, viu? Você não tem amor, irmão. Mas eu estou falando, meu amigo, eu estou falando para você abandonar o pecado, que isso aí você vai se perder. Não, mas você não tem amor. Você não tem amor. Mas como agora me fala, irmão, eu gostaria da opinião de vocês. Onde está escrito que Deus me dotou dessa capacidade, né,
de dizer se o irmão tem amor ou não, porque eu não sei, eu não consigo ler sua mente, eu não sei o que passa na sua mente. Como é que eu sei se você Isso tem é amor? julgar. Como é que eu posso dizer que você não tem amor se eu nem sei? Porque, olha, eu parto desse princípio, Vilânia e Alexandre. Se uma pessoa se submete a subir ao púlpito sagrado, para levar uma mensagem impopular, vamos deixar bem claro, impopular, ele tem que estar amando mesmo, porque ele sabe que vai ser ridicularizado, rejeitado, as pessoas vão olhar feio para ele. E outra, vamos ser bem claro, ninguém quer ser odiado, ninguém quer ser rejeitado por ninguém. Uma coisa é clara, todo mundo quer ser querido. Aí a pessoa vai lá e prega, aí as pessoas odeiam e falam que a pessoa não tem amor. Gente, é o que nós vimos em várias e várias igrejas. Várias igrejas. Laodiceia não quer acordar, Laodiceia é morna, Laodiceia se acha suficiente. É autossuficiente. Jesus fala que ele repreende e castiga aquele que o ama. Então a Laodiceia precisa de repreensão. E ela está sendo castigada, ela está sendo repreendida. Não está sendo castigada ainda não. Ela vai ser castigada, e esse castigo vai vir umas verdades que Jesus se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. Se tem uma testemunha fiel e verdadeira, que tem algo de verdadeiro a apresentar para sacudir Laodiceia. Sacudir, o que é que vai sacudir a igreja? Nós sabemos em termos proféticos que é o testemunho fiel e verdadeiro direto. Direto, isso que promove o quê? Sacudidura em Laodiceia. É isso que promove. Então, mas na Laodiceia, tem várias coisas na Laodiceia que promovem que quer destronar Deus. Uma delas é que em Laodiceia se levanta o tal do evolucionismo. Tem um cidadão que lança um livro da teoria das espécies, do evolucionismo natural das espécies, né? Essa questão da seleção natural das espécies em 1844. E Jesus se apresenta como princípio de quê? Da criação. Toda a vida que Deus ele se antecipa à artimanha, aos planos do diabo. Vocês veem que cada palavrinha que tem no Apocalipse ele já se apresenta já. Eu sou isso, eu sou aquilo, faz isso, faz aquilo, já se antecipando a Satanás. É interessante, o texto fala que eis que tua porta é bato. Ou seja, irmão, isso é uma reflexão muito dura para nós. Se Jesus está batendo no coração de nós, sempre está aqui lado? Lá de fora. Lado de fora. Lado de fora. E essa interpretação, irmão. E essa batida de Laodiceia na porta do coração, o coração que a gente sabe, que se refere à Bíblia, essa palavra aí, coração, é isso aqui, a mente. E para bater na mente, ele tem que levar luz. Luz do quê? Só que eu tenho que permitir. Exatamente, da palavra dele. Então, ele tem um testemunho verdadeiro a levar ao coração de Laodiceia. Ele tem um testemunho verdadeiro. Só que aí alguém prega as verdades que Jesus mandou, porque Jesus não vai falar com a voz dele. Ele manda alguém falar. O que eu faço nos cultos? Exatamente, isso mesmo. Aí eu coceiro os ouvidos, eu me junto com pessoas escarnecedoras que tem que coceiro os ouvidos, doutores, ó. Não, isso aí é os demônios, conselhos demônios que a profecia fala que muitas pessoas vão se juntar a esses doutores e ouvir as doutrinas de demônios. Muitos falsos ensinadores, falsos pastores, falsos irmãos, que são da sinagoga do diabo e são os diabos traidores. Terceiro para a igreja, volume 1, tem o capítulo, na igreja de Laodiceia. Você lê esse capítulo aí, é tremendo. Eu quase marquei todos os textos aqui porque é tremendo. O capítulo da igreja de Laodiceia, terceiro para a igreja, volume 1. Um trechinho de 5 linhas aqui, ó. Foi mostrado que os testemunhos laodiceanos se aplicam ao povo de Deus no tempo presente, e a razão porque não realizou uma obra muito maior é a dureza de coração. Laodiceano, dureza de coração esse período. Mas Deus deu a mensagem, tempo para realizar a sua obra. O coração precisa ser purificado dos pecados que por tanto tempo excluem Jesus. Então Jesus está para o lado de fora, porque o pecado exclui Jesus. Mas os laodiceanos querem que Jesus habita no coração cheio de pecado, a mente cheia de pecado. A casa toda suja, não vai habitar. Exatamente. O laodiceano ele está caindo nessa frieza, nessa multidão espiritual pelo seguinte. Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ou de quase todos esfriará. É por se multiplicar a iniquidade, se multiplicar a transgressão da lei de Deus. Então, pessoas que elas não aceitam o testemunho direto de Jesus, testemunho verdadeiro e direto, o conselho que Deus dá é que a gente seja rico. Laodiceia diz que é rica, mas tem que ser rica mesmo. E Deus quer que seja rica. Em quê? Tiago 2, versículo 5.
Vamos ler lá Tiago 2, verso 5, que diz que riqueza é essa? Deus quer que Laodiceia seja rica. Mas de que forma? Que riqueza é essa? Tiago 2, versículo 5 está aqui, diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu às que o amam? Que riqueza é essa? Na fé. Fé. Riqueza E na fé adquirida pelo ouvir a palavra de Deus. O próprio Tem que Tiago estudar, fala, ter exatamente, fé. exatamente. Tem que estudar, ter fé. Romanos 10, versículo 17 fala isso, né? Ouvir a mensagem de Cristo. Interessante, Vilano, você me fez lembrar outra situação, né? Que deixa bem claro que o justo Viverá pela fé. pela fé. Então, se eu sou justo, eu tenho que estar pela fé, entendeu? Naquele momento, lá na hora da prova que Laodiceia vai passar, né? Os justos vão ser os que vão ficar em pé. Somente os justos. Não adianta ficar em pé pela palavra de Deus, eles vão ficar em pé pelo assim diz o Senhor. Exatamente. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Romanos 1, verso 17. Aí. Então, essa é a questão. Então, Laodiceia, mas Deus tem grandes promessas para Laodiceia. Deus quer que compre o colírio. Quer que a Laodiceia tenha discernimento espiritual. O discernimento espiritual, porque através do discernimento espiritual é que Laodiceia vai conseguir o seu arrependimento. Só vai ter discernimento estudando a palavra Exatamente. de Deus. Por si só, deixar bem claro, não é por si só. Não é, quando eu falo isso da palavra de Deus, não é entregando a sua consciência, a sua mente, né, o seu entendimento na mão de outro. Terceirizando, né? Não, eu estou ali, o que o irmão falou, então eu vou ouvir o que o irmão está falando, então tá certo, o irmão falou, tá certo, eu vou nem conferir. Não é assim que funciona as coisas. Essa questão da cegueira espiritual em 2 Pedro, capítulo 1, Alexandre, por gentileza, capítulo 1, versículo 4 a 9, diz por que essa cegueira espiritual? Quem é o cego espiritual? A gente sabe como é que essa cegueira acontece, essa cegueira? E pelas quais nos tem sido doadas suas preciosas e muito grande promessa, para que por elas vos torneis co-participando da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com virtude conhecimento, e com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, façam com que não sejam nem nativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do vosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que está essas coisas, não estão presentes e cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Falou a palavrinha o que aí? Os tais que têm isso não são o quê? Cegos. Cego. Você entendeu aí, né? Viu todas essas virtudes aí? Então, esses que têm isso não são cegos. E Ezequiel, no capítulo de Ezequiel 44, diz que Laodiceia precisa de colírio. Ezequiel capítulo 44, deixa eu ver aqui, rapidinho aqui, deixa eu localizar aqui esse texto aqui, irmãos, por gentileza. 44, versículo 23, Ricardo. Ezequiel 44, verso 23. Diz assim: eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o puro e o impuro. Então, Laodiceia precisa de colírio, precisa de quê? De discernimento Entre o puro e o impuro. O que é certo espiritual. O que é certo e o que é errado. O que é pecado e o que Exatamente. não é. Precisa de discernimento espiritual. Agora, como é que vai acontecer isso? Lá a gente já cansou de avisar aqui várias vezes que a obrigação de todo ser racional é procurar na palavra de Deus saber o que é a verdade. Verdade. Não é procurar pastor, ancião e presidente de associação, não é nada disso. Tem outro texto no mesmo capítulo da Igreja de Laodiceia, página agora 188. Seria mais aceitável, Senhor, se os maiores profetas da religião nunca houvesse feito menção de seu nome. Era melhor que ele nunca se batizasse. Ou nem falasse que é cristão, ficasse quietinho. Eles são contínuo peso àqueles que desejam ser fiéis seguidores de Jesus. São a pedra de tropeço aos descrentes. E os anjos maus exultam sobre eles e zombam dos anjos de Deus por causa do seu tortuoso caminho. Esses são as maldição para a causa na pátria e no estrangeiro.
Acerca-se de Deus com seus lábios, mas o coração está longe dele. Mateus 15, verso 8. Então, olha aqui, o professo laodiceano, que é morno, não é nem quente, firme espiritual, que vive todas as coisas, também não é mudando. Ele é morno, são a pé de tropeço, são a maldição para a causa de Deus. Era melhor que nem falasse que é da igreja. Exatamente. E o laodiceano também, que fala também na profecia bíblica, aí apresenta na nudez dele, ele é nu. Nu. Nu do quê? Lá em Apocalipse 19, verso 8, diz assim: e foi-lhe dado que ele se vestisse de linho puro, de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Justiça dos santos. E qual é a justiça dos santos? Jeremias, capítulo 23, versículo 6, Ricardo, por gentileza, Ricardo. Jeremias 23, versículo 6, diz o que é essa justiça dos santos. É o símbolo lá, apresentei em Apocalipse, e Jeremias conclui. 23, versículo 6. 23, 6, diz assim: e nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará salvo. Esse é o seu nome pelo qual será chamado Senhor, justiça nossa. Tá claro. E essa nudez espiritual, lá Adão, quando caiu em pecado, foi apresentada. Ele se apresentou nu. Por qual razão ele estava nu? Porque ele tinha caído em pecado. Lá em Gênesis 3, verso 10. Nudez tem de haver alguma coisa como está em pecado. Então, Deus quer que os seus filhos se vistam da justiça de Cristo. Outro texto, página 190, para a igreja, irmão, ó. Vi que muitos estavam gabando-se de serem bons cristãos. Não tinha nem mesmo um simples raio de luz da parte de Jesus. Misericórdia, irmão. Então tem muitos que estão se achando cristãos. Eu sou cristão. Dizem ser judeus, mas não são. Mas não tem nem um raio de luz. Nem um raio de luz. Misericórdia. Eles não sabem o que é ser renovado pela graça de Deus. Olha, não sabem o que é arrependimento. Não possuem nenhuma experiência real nas coisas de Deus. Olha, não tem nenhuma experiência. Vi que o Senhor está afiando sua espada no céu para batê-los. Exatamente. Oxalá todo mundo professa adventista compreenda a obra de purificação que Deus está prestes a efetuar entre o povo que professa pertencer, porque primeiro começa pela casa de Deus. Prezados amigos, não se iludam quanto à sua condição. Não podem enganar a Deus, diz a testemunha verdadeira. Eu sei das tuas obras. Apocalipse 2, 3, 15. O terceiro anjo está passo a passo, a mensagem de justiça pela fé, guiando o povo cada vez mais para cima. E cada passo eles serão provados. Olha, meu irmão, duas classes aqui. Outros que não tem nem raio de luz, e vai ser abatido por Deus, e outros que aceita a mensagem de justiça pela fé, a terceira mensagem, e estão crescendo passo a passo, e cada passo Deus prova eles. Deus prova. Então, irmão, se você está passando provação, perseguição, é porque você é de Deus. Não desmoreça não sai fora do caminho de Deus. Você está sendo provado porque você é ouro refinado no fogo. Exatamente. Oh, glória. Exatamente. E Laodiceia, no período de Laodiceia, acontece isso também. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo de 1 em diante. Primeiro verso em diante. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens. Então, assim, esses homens aí que têm a mente cauterizada, a mente endurecida, que as verdades de Deus eles acham que não são suficientes, eles começam com invencionismo, aquele invencionismo teológico. A Bíblia diz uma coisa, o Espírito profecia diz uma coisa, eles vão lá na teologia e diz outra. Porque se acha rico, acha-se melhor do que a palavra de Deus. Esses irmãos, esses pastores, eu tenho que falar isso aqui, é uma verdade dura, mas tem que falar, eles são diabos, traidores, falsos irmãos da causa de Deus. Eles recebem salário para enganar o povo de Deus. Se esses irmãos não se converterem, eles vão receber o prêmio da injustiça, que é o lago de fogo. Então, é triste, mas é a realidade. É a realidade. Então, irmãos, terminando aqui com sexta-feira, para nós pensarmos e fazer a conclusão, tem uma segunda pergunta para discussão que é interessante. Na cidade próspera, na Ásia, havia cristãos que permaneceram leais ao Evangelho. A gente vê em todos os períodos da igreja. Pessoas que permaneceram fiéis.
e inabalável em sua fidelidade a Deus em meio a pressões no ambiente pagão. Todo lugar teve esse mundanismo. O que aprendemos com esse fato? Pense na oração de Jesus em João capítulo 17, versos 15 a 19. Com o conceito de estar no mundo, mas não ser do mundo. Se aplica aos cristãos de hoje? Mais do que nunca. De todos os tempos, desde o começo lá até aqui. Todos os tempos. Ser do mundo, estar no mundo, mas não participar das coisas do mundo. Quando Jesus falou essa oração foi lá na igreja de Éfeso. E o pessoal da igreja, lá naquele período profético lá, ele está em situações terríveis. Naquela época lá, a igreja foi mais pura no período mais terrível. No período muito terrível. Então, o que acontece? Quando a pessoa está com Cristo, lógico. Agora a gente não pode ser cair na presunção de dizer assim: eu sempre estarei com Cristo, eu sempre serei fiel, eu sempre serei assim. Não, isso é complicado. Eu não pode aparecer. Isso é a chamada síndrome de Lúcifer, né? Eu sou isso, eu subirei as alturas. Isso é terrível. Ele disse que ia fazer isso, ia subir as alturas e acabou caindo das alturas. O eu deve morrer. Então isso é perigoso. Então nós temos que pedir pela misericórdia de Deus e estar sempre como um aprendiz nos pés de Jesus. Amém. E no meio da apostasia, irmão, não fique pensando, mas o lugar que eu estou é terrível. Todos os cristãos de todos os períodos da igreja aqui teve fiéis que não se contaminaram. E teve período terrível, viu? Muito terrível. Teve paganismo e não se contaminaram. Essas pessoas, se a gente for infiel, elas no juízo se levantam contra nós. Mas se eu fui fiel lá, por que você foi infiel aqui na mesma coisa? Que é isso? Nós, mesmo de 27º dia, nós devemos muito ao protestantismo. Sim. Lá do passado, aquele protestantismo fiel da reforma. Sim. Isso aí não precisa mensagem para nós. Agora, nós adventistas, temos que continuar a reforma deles. Continuar a reforma. Nós somos protestantes. Nós temos que continuar a reforma. Amém. Pela misericórdia de Deus, Amém. pelo poder de Deus. Então, irmão, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nós. Uma lição maravilhosa. Tinha muitos assuntos para a gente falar, mas o tempo não permite. Que você possa orar por nós, que você possa compartilhar essa mensagem com outros irmãos e ore por nós para que essa lição a gente cresça espiritualmente aqui e os irmãos aí também. Amém? Amém. Amém. Todos que puderem, vamos ajoelhar e falar para o nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos, Senhor, pela revelação de Jesus Cristo para nós. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado, não somos dignos, Deus, mas o Senhor nos confiou a última mensagem de advertência e ajude a proclamar essa mensagem, Deus. Amém. Não só nós, mas os irmãos estão ouvindo, que está ardendo no coração com vontade, Deus, de viver a Tua verdade. Abençoe cada um, Deus. Que nós possamos crescer espiritualmente para a Tua honra e Tua glória. Amém, Senhor. E pregar essa mensagem, a última mensagem de advertência no mundo. Reaviva a Tua igreja, Deus. Ajude que nós, como Teu povo, saia dessa mornidão. Senão a gente vai ser abatido, Deus. É verdade, Deus. Ajuda-nos a crescer nessa terceira mensagem angélica, Deus. Crescer cada dia mais e sendo provado, mas crescendo em nome de Jesus. Amém. Deus. Amém, E Senhor. pedimos tudo isso, não que haja mérito em nós, somos fracos. É verdade, Senhor. Mas em Cristo Jesus, que está em nós, Ele é poderoso, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Senhor seja louvado.